Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Perguntas e Respostas. No vídeo de hoje vocês terão 16 perguntas sobre conhecimentos gerais. Deixem o like, e vamos para as perguntas. 1. Em que ano os navegadores portugueses chegaram ao Brasil pela primeira vez? A. 1985. B. 1540. C. 1780. D. 1500. O Dia do Descobrimento do Brasil é comemorado em 22 de abril, e não é um feriado nacional. Esta data marca a chegada dos navegadores portugueses ao território brasileiro pela primeira vez no ano de 1500. 2. Por qual apelido ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, um dos líderes da Inconfidência Mineira? A. Lampião. B. Tiradentes. C. Coronel Basílio. D. Inácio Correia. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no movimento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. 3. Em que ano o homem pisou na Lua? A. 1969. B. 1650. C. 1890. D. 1996. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua, a bordo do módulo lunar Eagle. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ambos a serviço da missão Apollo 11, pousaram sobre a superfície da Lua, realizaram diversos experimentos, hastearam a bandeira estadunidense e coletaram diversas amostras de rochas e do solo lunar. 4. Quem foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos? A. John Hanson. B. Joe Biden. C. Barack Obama. D. Donald Trump. Barack Hussein Obama é um advogado e político norte-americano que serviu como o 44º presidente dos Estados Unidos, de 2009 a 2017, sendo o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. 5. Em qual cidade está o Monumento Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano? A. Roma. B. Milão. C. Bérgamo. D. Alexandria. O Coliseu de Roma, ou Anfiteatro Flaviano, é um grandioso monumento histórico e arquitetônico de formato cilíndrico, que está localizado na capital da Itália, Roma. 6. Em 2011, 2 prédios foram atingidos por aviões em um ataque terrorista na cidade de Nova York. A qual famoso complexo de edifícios esses prédios pertenciam? A. Rockefeller Center. B. Central Park Tower. C. World Trade Center. D. Bank of America Tower. O colapso do World Trade Center aconteceu a 11 de setembro, como resultado da série de ataques terroristas, coordenados pela Al-Qaeda, nos quais os seus aliados sequestraram 4 aviões comerciais, vindo 2 deles a colidir contra o empreendimento. 7. Qual frase Dom Pedro falou às margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822? A. Viva a liberdade. B. Independência ou morte. C. Deus seja louvado. D. Sonhar sem medo.
Foi na tarde de 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, voltando de Santos, que Dom Pedro exclamou a famosa frase: Independência ou morte. Mais do que um feriado, o dia 7 de setembro é uma data para relembrarmos a história do país. 8. Como foi chamado o assassinato em massa cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial? A. Holocausto. B. Serial killer. C. Meninos emasculados. D. Maníaco do parque. A Enciclopédia Britânica define Holocausto como o assassinato sistemático, patrocinado pelo Estado de 6 milhões de judeus homens, mulheres e crianças, e milhões de outros pela Alemanha nazista e seus colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial, embora o artigo faça uma extensão. 9. Quais países disputavam a Guerra Fria, que durou entre 1947 e 1991? A. Brasil e Itália. B. Estados Unidos e Brasil. C. Estados Unidos e União Soviética. D. União Soviética e Peru. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre Estados Unidos e União Soviética entre 1947 e 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e outro alinhado ao comunismo. 10. Em que ano aconteceu o acidente na usina nuclear de Chernobyl? A. 1969. B. 1500. C. 1869. D. 1986. O acidente nuclear de Chernobyl foi no dia 26 de abril de 1986, quando os operários, responsáveis pelo controle de operação da usina, resolveram testar o reator 4, que já apresentava falhas e iria passar por uma manutenção. 11. Qual cidade foi dividida por um muro entre 1961 e 1989, derrubado por sua população? A. Tóquio. B. Paris. C. Londres. D. Berlim. O Muro de Berlim foi construído em 13 de agosto de 1961 e derrubado 28 anos depois, em 9 de novembro de 1989. O muro dividiu a cidade de Berlim em duas, a fim de evitar a imigração da população de Berlim Oriental para o lado ocidental. 12. Quais cidades japonesas foram atingidas pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em 1945? A. Hiroshima e Nagasaki. B. Tóquio e Osaka. C. Nagasaki e Sendai. D. Tóquio e Kyoto. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares nas cidades japonesas, de Hiroshima e Nagasaki, os únicos ataques dessa natureza já realizados contra alvos humanos até hoje. O número aproximado de mortes contabilizadas pelos bombardeios é de 140 mil em Hiroshima e 74 mil em Nagasaki. 13. Em que ano Brasília foi fundada? A. 1965. B. 1969. C. 1993. D. 1960. Às 0 horas do dia 21 de abril de 1960, durante uma missa solene, Brasília foi declarada inaugurada, em um clima de emoção e euforia.
o presidente vários entre o público, foram as lágrimas. 14. Por quem eram feitas missões religiosas com o objetivo de catequizar os povos indígenas no Brasil? A. Jesuítas. B. Judeus. C. Católicos. D. Adventistas. A principal função dos jesuítas, ao virem ao Brasil, era evangelizar, catequizar e tornar cristãos os indígenas que habitavam estas terras. 15. Qual o nome do avião com o qual Santos Dumont fez seu primeiro voo, em Paris, em 1906? A. Boeing XB-15. B. 14, bis. C. Airbus A380. D. Antonov AN-22. O voo do brasileiro Alberto Santos Dumont, em uma distância de 60 metros com o 14 bis, no campo de Bagatelle, em Paris, marcou historicamente aquele 23 de outubro de 1906 e consagrou ainda mais o inventor. 16. Em que ano o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos? A. 2005. B. 2019. C. 2016. D. 2022. Em outubro de 2009, o Rio de Janeiro foi eleito a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Seria a primeira vez que o maior evento multiesportivo do mundo aconteceria na América Latina. Então, pessoal, quantas perguntas vocês acertaram? Deixem aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, aproveita e inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. Clique aqui e assista mais um vídeo.